Saudações, família Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos repercutir esse videozinho aqui que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando nossos créditos totais ao canal, pessoal, que a gente traz notícias e informações sempre atualizadas do Vascão. E o Vascão está classificado aí para as quartas de final. Primeiro classificado, né, pessoal? Porque o primeiro jogo foi hoje. E amanhã e quinta-feira será os próximos jogos. E depois será o sorteio novamente aí. Quem pega quem, dentro de casa, fora de casa. É, pessoal, é um mistério essa Copa do Brasil. Mas mídia aí garante Vasco chegando na final aí, pessoal. E possivelmente campeão, porque está jogando bem. Mas hoje não foi uma bela atuação, mas o que importa é a classificação, né, pessoal? Bora acompanhar os comentários aqui, mas antes vou pedindo para você que se inscreva no canal, deixa o seu like e, se possível, o seu comentário também. Bora pro vídeo. Pois é, foi uma grande festa no final, por que não, da torcida do Vasco, um jogo muito sofrido, aquele jogo típico de mata-mata, enfim, muito pegado, de parte a parte, as duas equipes lutando bastante, um golzinho, como você bem disse, muito chorado do Lucas Piton no finalzinho do primeiro tempo. O Vasco garantiu essa classificação para as quartas de final, 1-0, fogos na colina, o pessoal bastante animado, porque o Vasco avança de fase na Copa do Brasil. Tinha empatado o primeiro jogo, 1-1, aí perdeu o Felipe Coutinho, como você bem destacou, por lesão, né? Ele tinha sido até poupado na partida contra o Red Bull Bragantino no último fim de semana, entrou apenas no segundo tempo, aí teve uma lesão na coxa, vai ficar um mês fora na coxa esquerda, então o Vasco apostou bastante aqui no Payet, o Payet que teve movimentação, depois de praxe, fim de jogo, veio aqui bem pertinho da cabine onde a gente está, aplaudir bastante os torcedores do Vasco. Então a torcida jogou muito junto, 17.091 pagantes nesta noite aqui em São Januário. A torcida jogou muito junto, nada de vaias para o Léo, como houve contra o Red Bull Bragantino, por mais que houvesse algum tipo de desconfiança, nada. A torcida jogou muito junto aqui em São Januário para dar esse apoio e conseguir essa classificação. A gente estava do lado aqui de uma das cabines da diretoria do Atlético Goianiense, que estava aqueles bastante nervosos, dando tapas na parede o tempo todo aqui, balançando bastante. Enfim, foi um jogo emocionante, a gente pode dizer, muito disputado, se não agradável tecnicamente, mas muito disputado. Então o Vasco fez o seu papel, 1-0, sai comemorando. Para a próxima fase talvez já tenha o Felipe Coutinho, tem que ver as datas exatamente aí, mas voltou a vencer depois de 4 jogos e garantiu 4,5 milhões, é a premiação das quartas de final da Copa do Brasil, Edu. É isso, o dinheiro cai bem no caixa, né? 4,5 milhões, quem vai reclamar, né? Prioridade é sua, Pedrão. Qualquer coisa a gente volta contigo aí na colina. Vamos ver se a gente ouve os técnicos também, o Rafael Paiva, o Humberto Louser. Tá bom? A gente já volta contigo, é só levantar o dedo, a gente volta contigo aí. Combinadíssimo, Edu. Grande abraço. Valeu, parceiro. Ô Elton, houve um momento em que o Maicon era alvo de vaias. Hoje tem que aplaudir o zagueirão. Me deu a impressão um pouco que o Vasco também confiou um pouco na sua defesa contra o Atlético Goianiense, especialmente com o Maicon, que estava rebatendo todas, né? Primeiro, né, o Vasco, eu citei que o Maicon e o Léo estavam protegidos pelo Esforça, né, estava funcionando ali como terceiro zagueiro, primeiro volante, mas o Vasco, no primeiro tempo principalmente, com linhas altas, marcando no campo de ataque, então os zagueiros jogando um pouco mais longe do Léo Jardim. Então o Maicon, muitas vezes, precisava ser um construtor pelo lado direito na saída de bola do Vasco. Os passes laterais, né, buscando ali um lateral, buscando o zagueiro que joga ao lado dele, o próprio Esforça, funcionavam bem porque são passes curtos, mas quando precisava desse passe vertical, o Vasco tinha dificuldades pelo lado direito. Tanto que o Esforça foi o cara que qualificou a saída de bola ali, na frente dos dois, mas no jogo físico, no jogo aéreo, né, no jogo aéreo defensivo, nesse 1 contra 1, muitas vezes que o jogador adversário não é o jogador de velocidade, o Emiliano Rodrigues foi a referência e não é um jogador de área, né? O Emiliano Rodrigues é um cara de muita movimentação, acabou saindo, inclusive, no intervalo. Foi um jogador que impôs mais dificuldades à defesa do Vasco quando o Atlético tinha a bola, mas o Maicon acabou fazendo um bom jogo, principalmente quando o Vasco precisou se defender ali com sua linha de 4 jogadores, impedindo, no segundo tempo principalmente, né?
pedindo que os pontas infiltrassem, jogassem entre o zagueiro e o lateral. Então, acabou sendo sim um cara importante. Na construção deixou a desejar, mas como o resultado veio, né, Edu? E veio principalmente dos alas, né, os zagueiros na sua função principal foram bem, tanto o Maicon quanto o Léo também. E o Léo Jardim, quando foi acionado, né, fez uma grande defesa, inclusive no segundo tempo, saiu ali corajosamente para evitar o gol de empate do Atlético Goianiense. O sistema defensivo do Vasco foi bem, como um todo. E aí a gente conta o sistema defensivo com os dois laterais, né, que jogaram como alas, mas no segundo tempo precisaram defender bastante. O Lucas Piton acabou saindo, inclusive, né, entrou o Vitor Luiz, que tem uma característica diferente, mas o Paulo Henrique foi muito bem, um dos melhores jogadores em campo, inclusive, junto com o Maicon e o Léo, né, os caras que também fizeram parte dessa linha defensiva. É o Vasco classificado às quartas de final da Copa do Brasil, primeiro time classificado. Olha só, retrospecto do Vasco nos últimos 5 jogos. Física, realmente, a gente está desgastado, né? A gente tem tentado mesclar algum jogo com o Red Bull, essa foi a ideia, para a gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros, mas mesmo assim a gente carrega uma sequência de jogos pesada que a gente sabe que a gente vai estar desgastado e já temos jogo contra o Fluminense no final de semana, então a gente sabe que a gente está levando esse resquício aí, né? Quanto às trocas, acho que a gente já estava sofrendo um pouco, a ideia era tentar dar um pouco de gás, né? De tentar controlar a bola, e a gente não conseguiu, né? As trocas não surtiram efeito. Acho que o Atlético pressionou muito a gente não conseguiu ficar com a bola e foi um jogo que eles conseguiram chegar muito perto do nosso gol e a hora que a gente tinha a oportunidade de jogar ou de contra-atacar, a gente não teve a qualidade necessária ali para fazer acontecer, por isso que a gente carregou esse sofrimento até o final do jogo. E o Atlético, né, valorizou demais, já foi assim na semana passada e em São Januário também, no segundo tempo pressionou, o Vasco teve que jogar com muito coração. Você concorda, Rafa? Concordo. Acho que a gente conseguiu jogar com mais inteligência no primeiro tempo. Acho que o segundo tempo a gente jogou mais pela transpiração do que realmente pela organização ali. Acho que os momentos que a gente poderia transitar e matar, a gente não teve a frieza necessária para matar o jogo, porque o Atlético deu o contra-ataque para a gente e a gente não conseguiu encaixar. E por isso que a gente, de novo, carregou o sofrimento até o final do jogo. Mas, apesar do Atlético não ter conquistado os resultados, né, tanto com o Mancini, agora com o Humberto, é uma equipe potente, com bons jogadores e tenho certeza que eles vão evoluir aí. Rafael Joel Silva, canal Atenção Vascaínos. Eu queria que você explicasse um pouco a mudança desse Vasco, e até fazendo um pouco da sua trajetória. Começou com 4 vitórias, o time jogando bem, apresentando desempenho e, consequentemente, resultado. O Vasco, de um tempo para cá, ele caiu de rendimento, isso é notório, mas me chamou a atenção a mudança de esquema. O Vasco jogava mais no 4-2-3-1 e agora voltou a jogar no 4-3-3, ou pelo menos com uma trinca de volantes. E chamou a atenção jogadores que talvez não vinham sendo tão utilizados, como o próprio Galdames retornando e o David, que vinha como titular, sequer entrando. Eu sei que você respondeu o companheiro sobre as trocas, mas especificamente, o Galdames, o JP, o próprio GB, talvez um jogador... Por que não um jogador com mais velocidade? Por que abrir mão desse esquema? O que fez você abrir mão desse esquema de 4-2-3-1, com 2 pontas mais agudos no ataque e priorizou, por exemplo, hoje o GB com o Verratti? Queria que você explicasse um pouco sobre isso e esses jogadores que ora não jogavam e agora estão jogando. Obrigado. Bom, sobre os jogadores, a gente fala que a gente precisa potencializar mais jogadores no grupo, né? É impossível você ter 11 jogadores e pensando 10 de linha, né? Goleiro a gente troca menos e 3, 4 trocas, né? É muito pouco. Então a gente tem que colocar no jogo alguns jogadores, a gente precisa ver e precisa desenvolver, precisa dar minutagem, porque a gente vai precisar deles para os próximos jogos. A gente está tentando oxigenar o grupo e manter mais jogadores no nível satisfatório, né? Em relação à organização, né, do 4-2-3-1, a gente está tentando buscar a melhor maneira da gente controlar o jogo, né? Eu acho que a gente tem oscilado, a gente foi bem no 2-3-1, depois a gente sofreu alguns jogos, daí a gente tentou controlar colocando mais jogadores dentro, a gente conseguiu
principalmente contra o Red Bull, mas a gente não conseguiu manter até o final. É a busca incessante para a gente tentar encontrar a melhor forma de jogar bem. Acho que a gente tem oscilado, a gente tem total consciência disso. No mesmo jogo a gente tem oscilado. A gente gostaria de iniciar no minuto 1 ao 90 jogando muito bem. A gente ainda não conseguiu encontrar isso, principalmente nos últimos jogos, né? Então a gente está tentando, através de jogadores, de organização, de estrutura, tentar buscar esse jogo. E a gente vai em busca dele, de jogar bem do início ao fim. É o que mais a gente almeja e a gente sabe que jogando bem a gente vai estar cada vez mais próximo das vitórias, né? Mas a gente está oportunizando vários jogadores porque a gente sabe que esse segundo turno aí do Brasileiro, agora as quartas de final da Copa do Brasil, vai exigir que a gente tenha mais jogadores preparados para esse nível de jogo. Tá aí, muito bom ouvir o Rafael Paiva falar bem, né? É bom ouvir um treinador que fala da partida e também não fica tentando esconder o que aconteceu, né? Admitindo aí que faltou alguma organização, mas teve muita transpiração do Vasco também, esse rodízio de jogadores. Muito bom. Vamos lá. Vamos ouvir mais um personagem dessa vitória do Vasco 1-0. Quem fala agora é o volante Hugo Moura, aqui no Sport Center. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Já ganhamos de 2 times da Série A. É um campeonato que a gente sabe que é mata-mata, a gente tem que entrar ligado dos 2 jogos. Eu acho que no primeiro jogo faltou muito a concentração nossa, a gente poderia vir para cá com o São Januário com um resultado muito ruim. Mas tem que dar os parabéns também para o clube, tem que dar os parabéns para os jogadores, porque são 9 anos sem passar das oitavas. Isso é muito difícil, é uma competição muito difícil. Então a gente vai passo a passo, sábado já tem outro jogo, a gente não tem tempo para descansar, a gente não consegue descansar. 2 dias, o dia que mais bate o cansaço no jogador, 48 horas, a gente já está dentro do hotel concentrado, então a gente não tem tempo para treinar, não tem tempo para concentrar, e a gente entender jogo a jogo, entender o que o professor Paiva vem pedindo para a gente, e a gente sabe do nosso poder aqui dentro de casa, e a gente seguir, porque sábado tem outra batalha, sábado a gente precisa pontuar, porque a gente não pode esquecer do Brasileirão. Então é isso, né, torcida? Eu venho trazer para vocês mais uma notícia. Vasco vence e vai às quartas de final da Copa do Brasil após 9 anos. Pessoal, a última vez que o Vasco chegou nas quartas de final foi há 9 anos, né, pessoal? Mas diante da sua torcida que esgotou os ingressos para a partida de hoje, aí, o Vasco venceu o Atlético Goianiense pelas oitavas de final da Copa do Brasil com o gol de Lucas Piton. O Maltino garantiu a vaga para as quartas de final aí, depois de 9 anos sem avançar ali, pessoal, parando nas oitavas. Sem Coutinho e companhia de volta ao time titular, o Vasco, mesmo sem ter feito uma boa partida, garantiu apenas a 2ª vitória na competição. Até o jogo de hoje, eram 5 atuações, sendo 4 empates e apenas uma vitória, diante do Marcílio Dias na primeira fase. A última vez que o Gigante da Colina avançou nas quartas de final da competição havia sido em 2015, quando eliminou o rival Flamengo para avançar de fase. Pessoal, o jogo aí foi no primeiro tempo que começou bastante disputado, com as duas equipes tentando jogar e marcando aí com muita intensidade. Mesmo com o ímpeto inicial, os dois times tinham muita dificuldade de agredir a defesa uma das outras. Chegando perto dos 15 minutos, regido pelo meia Dimitri Payet, o Vasco começou a se soltar e conseguiu assumir um controle estéril da partida com o Dragão Goiano, marcando muito a entrada de área após as apostas no contra-ataque e velocidade para tentar abrir o placar. A partir daí o jogo tomou tons de monotonia, com Payet tentando fazer finalizações para o Gigante da Colina e Shailon chutando, travando aí após boa triangulação com Luiz Fernando para o Atlético Goianiense. Quando tudo indicava o primeiro tempo terminado empatado 0-0, Paulo Henrique infiltrou pelo meio, serviu Verratti e chutou travado, e no rebote Lucas Piton abriu o placar para o Clube Maltino. No final das contas, o gol no final da primeira etapa deu justo, que foi
no primeiro tempo. Mesmo não tendo sido brilhante, a equipe vascaína foi melhor e buscou o gol durante os primeiros 45 minutos do jogo. E a segunda etapa começou com os papéis trocados, com o Atlético tentando aí propor o jogo e o Vasco com a vantagem no placar esperando para sair no contra-ataque. Mesmo com as alterações propostas pelo técnico Rafael Paiva, o Vasco da Gama aí que essa altura já sofria com os desgastes físicos, não conseguiu retomar as rédeas ali da partida, permitindo que os visitantes exercessem pressão da partida, empurrando aí o gigante da colina contra a própria área. O roteiro de monotonia ali do primeiro tempo se manteve até os 30 minutos, quando o Derek, dentro da pequena área, finalizou em cima de Léo Jardim. Depois da grande defesa feita pelo goleiro vascaíno, o Dragão começou a tomar conta do jogo, com o Vasco não conseguindo produzir ali nenhuma situação de perigo e sendo empurrado para trás a cada minuto. Na última grande chance de gol pela equipe goiana, Vitor Luiz, que substituiu Lucas Piton, tirou a bola dos pés de Luiz Fernando, que estava sozinho na frente do gol, defendida por Léo Jardim. Após essa chance, o jogo acabou com a catimba de Gandula, Cera e Brigas, e o árbitro apitou o final da partida e decretou a classificação vascaína. Pessoal, o Vasco classificado para as quartas de finais garantiu 4,5 milhões aos cofres vascaínos. Isso é um dinheiro bom, né, pessoal? Dinheiro aí que a gente está precisando, com término de relacionamento aí com a SAF, com a 777. Vasco precisando de dinheiro e esse dinheiro será bem-vindo. E que venha o próximo adversário. Que vai ser, né, pessoal, que o Vasco agora foi o primeiro e amanhã, ou melhor, quarta e quinta-feira, terá os jogos ali que faltam das oitavas de final e todos vão ser pro pote de novo e sortear as disputas ali, Amando e de casa ali, e também as equipes que vão ser disputadas. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe o seu like, que nos ajuda muito aqui na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, que se inscreva, dá essa moralzinha pra gente se inscrever no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Vasco. Fique com Deus, tenha uma excelente quarta-feira e até a próxima notícia.